eu vou contar pra vocês que estão aí, ou aqui, enfim, que estão chegando. Fiquem comigo, agora não vai mais cair, tá, gente? Que agora não tem mais música, não vai mais cair, prometo. Assim, eu espero. Então, essa live de hoje, ela está acontecendo por conta de uma pergunta que me fizeram lá em Foz do Iguaçu, que teve um evento de marketing, que foi um evento muito bonito. E eu fui convidada pela Suelen Wagner para falar sobre a nossa criança interior, a criatividade, o quanto a gente perde a nossa criatividade. A gente fez um pouco lá, de uma forma muito breve, claro, a questão dos desenhos, né? E os nossos desenhos, eu não sei se vocês aqui são bons desenhistas, mas geralmente se alguém te pedir para desenhar, você vai ficar em desespero. Ai, meu Deus, não sei desenhar, ai, socorro, meu desenho parece de criança lá com 6, 7 anos. E tem um porquê. O desenvolvimento do desenho, ele tem um ciclo, enfim, muito interessante, que inclusive a gente consegue identificar por esse desenvolvimento do desenho se a criança tem algum problema de atraso, se ela está com dificuldade na alfabetização, talvez seja algo cognitivo, talvez seja algo comportamental, e o desenho, ele dá vários... ele mostra várias coisas disso, então é muito, muito, muito legal. E para você que quer conhecer um pouco mais do desenho aqui, não perca a oportunidade. Terça-feira agora, dia 18, a gente começa mais uma turma. Gente, eu nem sei dizer para vocês quantos alunos no total já foi, tá? Mas eu tenho quase certeza que foram mais de 1.000 alunos. Mais de 40 turmas, enfim, aí desses anos que eu tenho trabalhado com os desenhos, e é muito legal, tá? Então quem quiser fazer parte, venham me chamar em inbox depois, ou entra lá no link da bio que tem lá falando sobre o curso do desenho, vem fazer parte da turma, começa agora nessa terça. É imperdível, é muito legal. Enfim, lá no evento de Foz, eu falei um pouco sobre os desenhos, sobre a nossa criança interior, a nossa criatividade, e o quanto a gente para de criar, porque as regras do adulto, né? A vida vai colocando um monte de regras do que tem que, e a gente vai deixando um pouco da nossa criatividade, da nossa infância, do nosso lúdico de lado. Junto com isso, eu também comentei com as pessoas lá que eu trabalhava com a questão do luto. Com a terapia do luto, com o processo todo do enlutamento, e o quanto isso era muito importante para eu, na minha história, na minha vida, eu gostava muito de trabalhar e também com crianças. Enfim, acabou a minha fala, teve um intervalo e veio uma moça muito linda, veio me dar um abraço, daqueles abraços de urso bem gostoso, sabe, assim? E aí ela falou assim, olha, eu preciso muito te fazer uma pergunta. E porque a sua palestra mexeu comigo, eu realmente não sei o que eu vim fazer aqui, eu vim para um curso de marketing, mas eu tô perdida, eu tô começando ainda, então eu não sei exatamente o que eu vou fazer, e eu tô perdida por quê, né? Enfim, nem sei se ela tá aqui comigo agora também, se tiver, falei o seu oi. E aí ela mais ou menos me explicou assim, né? Ela tava começando a vida profissional dela de novo, porque ela tinha dado uma pausa para cuidar da irmã, que tinha ficado muito doente por um tempo. E essa irmã tinha um filho pequeno, e ela ajudando a criar esse menino, cuidar da irmã, então ela se afastou do trabalho dela e ela estava começando a vida de novo, porque agora a irmã tinha falecido por conta dessa doença, fazia 8 meses, e ela sentia a necessidade de começar. Mas tinha algo nela que dizia que ela precisava muito cuidar da vida da irmã. E eu comentei uma coisa lá na minha palestra, e que quem aqui já me segue há um tempo já ouviu eu falando, e talvez se você não me segue, isso que eu vou falar é uma coisa que é real, e foi isso que tocou ela, que eu falei, que a gente morre. A gente tem 3 tipos de morte. Quando a gente morre, o nosso coração para de bater e o nosso cérebro para de funcionar, é a nossa primeira morte. A segunda é quando nós somos enterrados ou nós somos cremados. E a terceira e real morte é quando nós somos esquecidos. E aí, quando eu falei isso, ela se emocionou, ela falou assim, olha, o meu sobrinho era muito pequeno, e eu tenho uma angústia dentro de mim que ele talvez não vai ter grandes memórias dessa irmã, dessa mãe, né? Talvez ele venha esquecer com o tempo dessa mãe. E eu preciso fazer algo com isso. E quando você falou que a gente fica vivo eternamente, eu quero que essa minha irmã fique viva eternamente e que essa criança saiba quem ela foi. Como eu faço isso? Muito bem. E aí eu vou dizer para vocês a resposta que eu dei para ela, e que é isso que eu venho dividir com vocês, porque talvez você conheça, ou você, enfim, passa por isso, ou infelizmente, tomara que não, mas que possa acontecer aí no seu futuro próximo ou não, né? Como é que a gente faz para deixar uma memória? Como é que eu faço para ajudar a criança diante das perdas?
É, então, até deixa eu colocar aqui o título. As crianças diante das perdas, nem sempre elas conseguem identificar muito o que está acontecendo. É, então, quando a gente fala de perdas para uma criança, às vezes ela fica confusa, às vezes ela quer falar sobre o assunto, às vezes ela foge, às vezes ela fica agressiva, enfim. Então, o que a gente precisa saber em relação ao luto infantil? O luto infantil, os comportamentos são diferentes dos comportamentos do luto de adulto, geralmente são diferentes. Num primeiro momento, quando é contado para a criança, ela olha aí, ó, ela perdeu a mãe e o irmão. Difícil. Geralmente, quando a gente conta pra criança, ela tem todos os rompantes de choro, de não quero, de, né, aquele desespero, enfim. Vai passando um tempo, talvez Joel Joel, dá isso, né? Vai funcionar pra você também o que eu vou falar, tá? Então, às vezes a criança ela não tem os mesmos comportamentos, tá, gente? Às vezes a criança ela fica mais agressiva ao invés de chorosa. Ela come mais ou ela come menos, ou ela dorme mais ou ela dorme menos. Ela não fala sobre o assunto, mas ela tem comportamentos diferentes. Ela não fala sobre o assunto, mas ela briga na escola. Se ela era agitada, ela de repente fica mais passiva. Se ela era passiva, de repente ela fica mais agitada. Então, a criança tem normalmente mudanças de comportamento e nem sempre elas querem falar. E aí, uma das perguntas que essa moça me fez assim: eu posso falar da minha irmã com ele? Eu posso pedir se ele quer falar sobre isso? Né? Eu falo sobre isso ou eu não falo sobre isso? Eu falei assim: olha, pergunta pra criança. Você quer falar sobre a mamãe? Você quer falar sobre o papai, que não tá mais aqui? Você quer falar sobre a vovó, que não tá mais aqui? Então perguntem pra criança, deixa ela te dizer, né, se ela realmente quer falar sobre aquele assunto ou se ela não quer. Então a gente não põe... Mas ela tem que falar, gente, ninguém tem que nada no luto, tá? Isso é uma coisa que eu vou repetir 1 milhão de vezes, vocês vão me ver falando sobre isso. Ela tem que falar sobre isso, não tem que. Ela não tem que falar sobre isso, não tem, nem tem que nada. A criança fala se quiser, o adulto fala se quiser. A gente chora se quiser, a gente conversa se quiser, tá? Então tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, cada um vai reagir de um jeito diferente. A criança não é muito diferente. Mas Daisy, a criança tem lá 2 aninhos, 3 aninhos, e aí perdeu a mãe, ou o pai, ou o avô, enfim, ela não vai lembrar. E, gente, não vai mesmo, tá? Ela vai ter pequenas coisas de histórias. Então, o que a gente faz diante disso? A gente cria histórias. A gente escreve histórias. A gente faz um álbum de histórias. Mas isso dá muito trabalho. É verdade. Mas é um trabalho que talvez vai ser recompensado lá na frente. A gente pode colocar falsas memórias numa criança positiva? Pode. O que quer dizer falsas memórias? Que não precisa ser tão falsas memórias assim, mas é que tem esse título. Uma criança, quando ela é muito pequenininha, ela não lembra de algumas coisas, certo? Eu vou contar para ela episódios positivos que ela teve com aquela pessoa, e a minha fala faz ela ter uma imaginação da cena que realmente existiu, então contem coisas que existiu, mas que ela não tem na memória por conta da fase cognitiva muito bebezinha. Mas quando eu conto, ela cria uma memória positiva. Tá, gente? A gente pode criar memórias positivas e negativas na vida de uma criança, então vamos criar a positiva. Então eu posso contar pra ela, olha só, quando você era bem bebezinho, e aquele dia você fez cocô, e a sua mãe que fez tal coisa, e o seu pai fez não sei o que lá. Então você narra a história, você tava lá no teu quartinho, que era assim, era bege, era isso, o teu bercinho tinha tal coisa, tinha aquele ursinho em tal lugar. Então a gente vai criando uma cena na criança para que ela carregue aquilo como uma memória, porque coisas que aconteceram, só que quando ela é muito pequenininha ela não lembra, então quando ela crescer a gente vai carregando memórias. Quando a gente fala do escrever e deixar, tá? Tem aqui uma dica bem legal, eu não sei se tem alguém grávida aqui ou não, e se vocês tiverem alguma grávida conhecida, façam uma coisa, quando nascer a criança, passem numa banca e comprem jornais, revistas, principalmente revistas, jornal fica mais amarelinho, né? Mas revistas, assim, umas 2, 3 revistas da época, daquela semana que aquela criança nasceu.
Né, embrulhe num presente, se quiser dar mais alguma coisa, uma roupinha, né? Faça um presente numa caixa e dê para essa família. Gente, esse é um presente tão original, tão barato, tão legal, que faz o quê? Lá quando essa criança for grande, adulto, vai. O que aconteceu quando eu nasci? Né? O que aconteceu o que teve na minha vida logo quando eu nasci, o que estava acontecendo no mundo naquela época? Nossa, olha aqui, olha, o celular era desse jeito. Então, isso é uma dica bem legal, assim, para quem conhece aí pessoas que estão grávidas, enfim, para criança ter. Meu filho, por exemplo, quando meu filho nasceu, foi quando o Papa Francisco virou Papa. Foi bem naquela semana, assim, tipo, um dia depois que ele nasceu, se eu não me engano, o Papa virou Papa, né? Então foi legal porque a gente tem tudo isso gravado nas revistas e tudo mais. Então, a ideia é marcar algo. Então, compre um caderno bem bonito, conte histórias. Então, vamos lá. Vamos pensar que é uma criança que perdeu a mãe muito recente. Eu sou a irmã dessa mãe. Eu sou a prima dessa mãe. Eu sou quem quero presentear. Quem foi a minha mãe? Gente, se vocês se pegarem aí enquanto adultos, a gente tem uma necessidade muito grande, e é bem importante isso, da gente conhecer a nossa história, tá? Quem foi a nossa mãe? O que ela fazia quando ela era adolescente? Quem foi o nosso pai? Quem foram as pessoas no qual nós convivemos? Quem foi, né? Quem foi todas as pessoas da nossa história? Então, quem são as pessoas no qual a minha mãe conviveu antes de eu nascer? O que minha mãe fazia? Minha mãe gostava de bebida, minha mãe não gostava, minha mãe ia pra balada, não ia pra balada, minha mãe era namoradeira, não era, meu pai era isso, sabe? Então, ter relatos da história. Por quê? Porque pode ser que mas aí um dia que ele quiser saber, eu conto. Mas quem disse que eu vou estar aqui pra sempre também? A gente não vai estar aqui pra sempre. Então, às vezes a gente deixar escrito. Hoje tem, gente, já nas livrarias, livros, cadernos, assim, que fala quem é minha mãe. E aí tem várias perguntas bem bacanas que você vai contando a sua história para deixar para seus filhos. Mas veja, Deise, eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. A gente não precisa. Compra lá um cadernão de R$2, R$3. Tá? Desses baratinho, faz uma capinha bonitinha, sei lá, ou então compra um caderno mais legalzinho e começa a escrever a história. Se possível, pegue fotos e conte, vai contando, para deixar para essa criança quem foi, como é essa pessoa que foi tão importante. Daisy, e se eu quiser fazer isso para um adulto também, para um adolescente, né? Alguém falou aqui dos adolescentes. Gente, eu acho fantástico. Né, de colher dados, assim, quem foi a minha avó? Quem foi? Vocês já se fizeram conta? Até porque, tá, vou falar uma coisa aqui bem legal que a terapia familiar fala muito. Os nossos comportamentos, nosso jeitão de ser, as nossas crenças, os nossos valores, gente, ele tem influência pelo menos aí de mais 2 gerações atrás da gente. Na verdade, às vezes até mais, tá? Por quê? Porque eu tenho lá uma avó que passa informações que passa, e assim vai indo. Então, a gente também sofre influência das pessoas que vieram antes da gente. Então, conhecer, saber a história, de onde veio, é fundamental, né? Então, você que é vivo, né? Não morreu, estamos aqui, está vivo, está aqui. Já contou a sua história para os seus filhos? Você já contou quem você é, quem você não é, da onde você veio, quais foram aí os seus namoricos, o que você fez na sua vida? Então, conte, né? E a Suelen Varney aqui acabou de entrar. Su, tô contando aqui do evento, que esta live veio por conta de uma pergunta que me fizeram no evento, de como deixar vivo a memória de alguém que não está mais. Né? Então a gente pode deixar viva a memória e a gente pode criar a nossa memória, tá, gente? Se você quer criar a sua história, o que é que você quer deixar para os seus filhos? O que é que eles querem? O que eles precisam saber de quem você é, de quem você foi? Porque se o meu jeitão de ser tem influência nos meus filhos, os meus valores, enfim, isso não significa que eles precisam seguir, tá, gente? Porque tem um monte de coisa que, assim, glória a Deus, que eles não sigam. Não é mesmo? Né? Tipo, abençoado seja que não siga, que seja melhorado. Outro dia meu filho falou alguma coisa pra mim. Tá, ele tava indo na aula de inglês, enfim, ele começou a falar umas palavras de inglês, todo se achando, ele falou assim, mamãe, eu já tô melhor que você em inglês. Isso mesmo, filho, que você seja a versão melhorada, anos-luz na minha frente. Que realmente faça diferença aí. Porque a gente precisa muitas vezes disso, né? De que as crianças vão fazendo evoluções. Então,
Quais são as suas dores? O que você gostava? Que memórias você tinha? E se é uma pessoa que já não está mais aqui, escreva sobre essa pessoa, porque um dia também você vai esquecer. Escreva. Até tem um livro aqui que é da Lu Figueiredo, que é uma psicóloga que eu gosto bastante, que ela faz um relicário. O que é um relicário, gente? É isso, você pode pegar um caderno que você tem e escrever memórias, tá? Fazer memórias, por quê? Porque muitas pessoas, quando perdem alguém, muitas, tá, gente? Eu recebo, sei lá, diariamente pessoas falam assim, eu tenho medo de esquecer. Eu tenho medo de esquecer o cheiro. Eu tenho medo de esquecer aquelas frases engraçadas que a pessoa falava. Eu tenho medo de esquecer algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente viveu. Então escreva. Se esse medo tá aí de alguém que você ama loucamente, se esse medo faz parte da sua vida, escreva. Pega aí, faz como se fosse um diário. Ai, Deise, eu não gosto de escrever. Então grava, faz áudio, faça de alguma maneira que você acha que consiga fazer esse processo acontecer. Deixa eu só baixar aqui o volume do computador para não ficar pitando aqui para vocês. Então, é muito interessante quando a gente faz isso, né? Que lembranças vocês tinham quando faziam juntos? O que você mais admirava nessa pessoa? Então, conte pra criança, olha, o que eu mais admirava lá na sua vovó, na sua titia, nananã, era isso, isso e isso, sabe? Que músicas te lembram essa pessoa? Que músicas ela gostava? Que presentes importantes ela te deu? Como que eu cuido de mim quando essa saudade aparece? Que é muito importante a gente ensinar a criança também assim, olha, cuide de você, né? Cuidar de você pode ser, sim, chorar, pode ser... olha aí, ó. Com a perda da minha única filha grávida de 7 meses, minha memória apagou tudo, não me deixa lembrar das coisas. Dequinha, 68, aqui que tá me perguntando isso. Se você começar a escrever, você vai ver que vai aparecer, tá? E se você puder, se você conseguir, tá, gente? Porque nem sempre a gente consegue fazer isso, mas se você conseguir já, se não conseguir já, só escreva. Mas se conseguir já, pegar algumas fotos lá de trás, sabe? De bebê, disso, papapá. E aí você vai relembrando algumas coisas. Por que que a gente tem uma memória que apaga, gente? Porque é traumatizante. A morte é um trauma que dói. Então a gente às vezes apaga alguns rompantes. E aí quando a gente vai pegar foto, quando a gente, nossa, olha só, essa pessoa adorava essa cor, nem lembrava que ela gostava dessa música, olha que legal, esse dia a gente fez tal coisa e foi muito divertido. Porque as fotos, pra que serve foto? Eu sou a louca da foto. Tá? Quem me conhece sabe. Meus amigos às vezes até ficam bravos, agora já até acostumaram. Hoje na verdade é aniversário da minha filha, ontem a gente fez uma festinha, minha cunhada chegou falando assim, até fazer uma maquiagem, né, porque a louca da foto vai querer tirar um monte de foto da gente, aí fica aparecendo das rugas, eu falei assim, bom, ainda bem que me conhece mesmo, eu sou a louca das fotos, pode brigar. E por quê? Porque fotos trazem memórias que o tempo apaga. Porque apaga mesmo, tá, gente? Olha isso, tô catalogando os álbuns dos áudios do meu marido, que eu tenho medo de esquecer. E é muito isso. E assim, grava em vários lugares, tá? Da nuvem, no computador, no pendrive, porque realmente às vezes a gente esquece. Se você tem fotos, gente, a gente tem uma mania louca de não imprimir as fotos, de não revelar. Revelem as fotos. Crie o hábito de vez em quando, sentar e olhar, sabe? Isso traz memórias, conta coisas. Se você tem filhos que não conheceram pessoas, né? Senta lá com eles, vamos falar sobre essas pessoas que não estão mais aqui. Olha, esse dia foi muito engraçado, fiz tal coisa. Então, a criança, ela consegue visualizar como é a história da família quando a gente conta pra ela coisas de pessoas que não estão mais, né? Para isso as fotos ajudam, para isso os textos ajudam. Eu escrevo sempre pro meu irmão na nossa conversa de WhatsApp, me ajuda bastante. Então a gente pode, sabe, tá sempre fazendo conexões com aquilo que a gente tem de prático, de real, para deixar memórias. Eu tenho aqui alguns livros que a gente trabalha com crianças, mas tem um especial que eu gosto demais, que é esse aqui, ó. Quando alguém muito especial morre. Esse livro tem em PDF também. E o que é esse livro? O que ele é bacana? Ele não é um livro de histórias, ele é um livro de atividades. Então, assim, ó, são várias páginas em branco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, por exemplo, aí são várias atividades. Então, vou mostrar essa daqui. Deixa eu achar aqui, ó. As pessoas também mudam. Aí tá lá, eu quando bebê, eu agora, eu bem velhinha. E a criança vai
desenhando. E aqui a gente aproveita as atividades para ir falando para ela sobre o desenvolvimento da vida, que fica velhinho, blá, 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 enfim. Aqui tem uma outra, ó. Ovo, lagarta, casulo, borboleta, que é o ciclo, então a criança vai desenhar. As estações, primavera, verão, outono, inverno, que a gente aproveita para contar exatamente para a criança os ciclos, entende? Que não é só eu, só comigo. Não, olha para a natureza. Tem dias que tá frio, depois ele acaba. Depois vem o verão, ele acaba. Depois vem o inverno, ele acaba. Só a chuva, meus amores, que não acaba. Mas calma, um dia vai acabar, né? Porque eu não sei aí, quem é que é de Cascavel, da região aqui oeste, sabe muito bem que, Senhor amado, daqui a pouco a gente vai estar andando de barquinho, né? Que não para de chover nunca mais. Mas calma, vai parar, né? Enfim, a minha pessoa especial morreu por quê? E aí aqui tem um espaço para criança ou escrever ou desenhar. Gente, parece uma bobeirinha, tá? Ó que uma bobeirinha, minha criança especial, minha pessoa especial morreu por quê? Já fiz atividades com crianças aqui em que a mãe às vezes falava assim, não, ela não sabe porque o pai morreu. A criança vem e desenha exatamente como foi que o pai morreu. Não, ela não lembra. Aí a criança faz exatamente como é. Não, eu contei pra ela X coisa, mas eu mascarei. E a criança faz. Aí às vezes foi de uma forma X, a criança escutou um monte de coisa, ou ela fantasiou um monte de coisa e não foi nada daquilo. E aí ela desenha. Então, às vezes aqui, ó. A minha pessoa especial morreu por quê? Quando alguém morre, não volta nunca mais. A morte é o final da vida. Os mortos não comem, não dormem, não pensam e não sentem. Aqui a gente, às vezes, só com esse desenho, a gente consegue ter um diálogo com a criança. Você quer falar sobre essa pessoa? Você quer conversar sobre o que você está sentindo? Que saudade você tem? Deise, mas que idade que as crianças entendem o processo do morrer? Gente, vamos lá. As crianças têm fases diferentes que elas entendem o processo do morrer. Fato. Mas que idade, a partir de que idades elas sentem a morte? Todas as idades, a criança já sente o morrer. Bebês sentem que tem algo errado. As crianças sentem ali, tem as trocas, entende? Da energia, ela tá vendo que o clima tá ruim, a mãe não é mais a mesma, tá ali chorando, né? Ninguém mais brinca tanto com ela, ou se brinca, né? A gente tá com aquela coisa do corpo pesado, de dor, de sofrimento. A criança, bebê, ela sente. Como é que a gente sabe que ela sente, gente? Ela não dorme igual, ela chora mais, ela fica chatinha, ela fica ranzinza, ela altera comportamentos, entende? Então as crianças têm alterações de comportamentos também. Com uns 2 aninhos, 3 aninhos, a gente fala da morte com a criança, tá bom, já entendi, foi pro céu, beleza, mas volta quando? Volta quando? Mas não vai vir me ver. Então eu quero lá no céu também, uai, vamos lá, tá? Porque ainda não tem a noção, ok? Lá pelos 4, 5 anos, elas já começam a entender um pouco melhor o morreu. Ela fica triste quando a formiguinha morre, ela fica triste quando o cachorrinho morre e tudo mais. Mas ela consegue compreender mesmo e fazer um monte de perguntas a partir dos 5, 6 anos. Algumas crianças que já passaram pela morte na família começam a fazer isso antes, tá? Mas se não, nunca passei por morte na família, ninguém nunca falou sobre esse assunto, lá pelos 5, 6 anos, a criança começa a ligar a palavra morte, ela vê na televisão, ela escuta em algum lugar e ela começa a te fazer perguntas. E é aqui, gente, que mais ou menos com 5, 6 anos que a gente entra na angústia. Que angústia, Deise? Angústia de perder quem amamos. Esta é uma angústia que a partir aí dos 5, 6 anos que eu começo a ter uma compreensão de que vai e não volta mais, isso começa a me tirar o sono. E aí tem algumas crianças que começam junto com isto a ter medo de dormir sozinho, a ter medo de ficar no escuro, a ter medo de morrer. Por quê? Porque aí já começa a ter uma compreensão melhor sobre esse processo todo, tá? Da morte e do ir e não voltar mais. E é quando eles perguntam pra gente assim, mas mamãe, eu não quero que você morra, fala pra mim que você não vai morrer. E aí as mamães fazem o quê? Não, filha, a mamãe não vai morrer. Hello, pessoas. Não, a gente não pode jamais dizer para uma criança que você não vai morrer. Mas Daisy, ela vai sofrer se eu falar isso para ela. Certo, gente, claro que ela vai sofrer. Bem-vinda, criança, ao sofrimento humano. Medo de perder as pessoas que a gente ama. E sim,
A angústia é muito ruim, que gera ansiedade. Ansiedade, principalmente nas pessoas que são controladoras, que querem tudo do meu jeito. E as crianças de hoje não querem tudo do jeito dela, né? Então, elas vão ficar ansiosas com isso. Elas vão ficar ansiosas com isso, sim. Infelizmente, é exatamente assim que acontece. Junto com isso, a gente faz o quê? Então, eu falo pra ela que eu vou morrer um dia? Sim. Só que você já desfoca. Sim, filha, mamãe vai morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia. Tudo que é vivo, um dia morre. Olha só, se a gente plantar a florzinha, vai morrer. Se a gente, o nosso peixinho vai morrer, o cachorrinho vai morrer. Tudo que é vivo, que respira, um dia morre. Mas só morre um dia. Todos os outros dias vive. Então vamos torcer para que a mamãe morra quando a mamãe estiver bem velhinha. Vamos torcer pra isso? Vamos torcer pra isso. Então tá bom, vamos torcer pra isso. E assim, ó, pra gente ter todos os outros dias bem feliz, é importante você deixar a mamãe bem feliz. Então é por isso que você tem que comer salada direitinho pra mamãe ficar feliz. Tem que arrumar as coisas pra mamãe não ficar brigando, pra gente poder aproveitar bem legal a vida, gente. Aí você foca em outras coisas e tá tudo certo. Certo? Vamos deixar. A angústia vai permanecer? Vai. Mas aí é como se a angústia permanece, mas a gente coloca ela na caixinha. Porque a gente não precisa ficar cultivando essa ansiedade louca. O que a gente precisa. Saber da finitude é importante? É. Porque quando eu sei que as coisas são finitas e não infinitas, eu cuido do hoje. Eu cuido do agora. Eu estou em conexão com a vida. Se a gente acha que nós vamos morrer lá pelos 300 anos, mais ou menos, tem um lado positivo porque a gente faz planos, né? Porém, minha gente, eu até faço planos. Só que aí eu vivo como se não houvesse amanhã. E eu não, muitas vezes, vou protelando. Ah, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu saio com os amigos, depois eu brinco com os meus filhos, depois eu faço tal coisa e depois a vida passou. E eu não fiz um monte de coisa que eu tinha que fazer. Então, a gente ter noção da nossa finitude em muitos momentos é positivo, tá? Não é ruim, não, é positivo a gente ter noção da nossa finitude, porque assim faz a gente olhar pra vida. E não é pra gente ter noção da finitude pra ficar sofrendo, ah, vou morrer. Vai morrer, minha criatura, mas viva antes disso. Gente, eu começo a fazer live e me dá vontade de espirrar. Olha que coisa doida, Senhor amado. Acho que são vocês que estão me deixando nervosa. Mentira, não é isso não. É alergia mesmo. Muito bem, então esse é um livro bem legal. Que vejam, a gente não precisa nem comprar o livro pra fazer, tá, gente? Você pode criar atividades pra fazer com a sua criança. Aqui ela fala de sentimentos, fazer a criança fazer careta. E aí tem outros livrinhos que são bem legais, que a gente ensina emoções pras crianças. Por exemplo, esse aqui. Esse é um livro que eu já mostrei pra muitas pessoas. Eu gosto muito disso. Quem quiser fazer um print aqui pra guardar o nome do livro, façam, tá? Ai, peraí, que aqui não tá pegando direito. Emocionário é o nome do livro. Dicionário das Emoções. Deixa eu ver mais tarde, tá? Esse livro é muito legal, gente. Pra todo mundo que tem criança em casa. Desde eu não tenho dinheiro, preciso comprar um só. Esse. Pra criança, esse. Tá? Desde eu não tenho dinheiro, preciso comprar um livro só para o meu luto de adulto. Esse. Tá bom? Tudo bem, não estar tudo bem. Esse livro é muito legal também, tá? Muito legal mesmo. Mas esse aqui, voltando para as nossas crianças, é o emocionário. Ele fala de emoções. Ele fala o quanto nós não somos as emoções. Elas fazem parte da gente. Elas são como roupas. A gente veste. De vez em quando nojo, de vez em quando a raiva, de vez em quando a alegria. Mas eu não sou a raiva. Ah, você é... Não, eu não sou a raiva. Eu estou com raiva. Eu não sou medrosa, né? Eu tenho medo em algumas situações, tá? Então a gente tem as emoções que a gente veste elas como uma roupa, mas elas saem do nosso corpo, tá? Esse aqui é o emocionário de criança e esse de adulto é esse. Tudo bem não estar tudo bem, da Megan Devine. É bem legal, tá? Tipo, ele é vários tapas na cara, assim, tipo, mesmo. Tem vários bem legais, tá, gente? Mas esse aqui é uma leitura meio que obrigatória pra quem tá passando pelo luto. Ele é legal mesmo. Porque ele sai do quadrado, por isso que ele é legal, tá? E não deixem ninguém colocar suas crianças no quadrado. Você tem que brincar com fulano, você tem que chorar, você tem que falar da sua mãe, você tem que falar do seu vovô, você tem... Gente, ninguém tem que nada,
tá? A gente tem que fazer as emoções conforme aquilo que está acontecendo. Existem outros que a gente pode trabalhar com crianças, por exemplo, Para Sempre no Meu Coração. Esse é um livrinho bem bonitinho para as crianças menores. Ele é legal porque ele tem desenhos bem grandes, estão vendo? E tem imagens. A criança, quando ela é pequenininha, gente, não comprem para uma criança pequena muita coisa escrita, porque elas não gostam. Elas gostam mais de imagens. Esse aqui também é bem bonitinho. Lívia e as mudanças que a vida traz, né? Falando sobre o trabalho aqui da perda, enfim, também é um livro que, olha, tem bastante figuras, tá? Você consegue lendo pra criança, e quando a gente tá lendo pra criança, mostrando a figura pra ela vai falando, igual eu! Igual o vovô! Ó, essa minha prof fez isso também! Então é bacana porque a criança vai interagindo, né? Tentem criar o hábito de leitura com os filhos e com os netos e com todo mundo, né? Porque a leitura, ela ajuda muito na nossa história. Esse aqui também é bem legal, Vovô Não Vai Voltar. Também é um livro para as crianças menores e tem alguns exercícios também. Olha só, vamos ver. Faça um desenho daquilo que você mais sente falta de fazer com a pessoa ou o animal que morreu, tá? E aí depois ele vai falando, o que a gente faz com isso agora, né? Olha, sentir falta é algo normal, você vai sentir saudade, isso que você tá sentindo é natural, você não está doente por conta disso, né? Alguma coisa que você gostaria que essa pessoa, o animal que morreu, soubesse, escreva sobre isso aqui. Ou, se é muito pequenininha, desenhe sobre isso. O que a gente faz com isso depois, gente? Se a criança, a gente pode fazer, por exemplo, ela escreveu lá uma coisa, eu tô me sentindo muito culpado porque o meu vovô morreu e ele mandou eu escovar o dente, eu não fui escovar o dente, eu fui desobediente, acho que é por isso que ele ficou bravo e daí o coração dele parou. Gente, aí a criança carrega culpa. Então, a gente não pode deixar essa criança carregando culpa, não faz sentido ela carregar culpa, entende? Agora, às vezes ela não me fala que ela tá se sentindo culpada, e ela só vai me falar, eu só vou saber, só vou descobrir através de atividades. Então, Deise, eu não tenho isso, cria atividade, gente, entra lá na internet. Perguntas pra fazer pra crianças enlutadas, o que eu posso fazer com crianças enlutadas, que tipo de livro que tem, o que tem nos livros. Crie, a gente não precisa gastar horrores de dinheiro, a gente pode ir trabalhando algumas questões. Então, o luto a gente trabalha com as crianças muitas vezes aí, dentro da casa, com as pessoas que ela tem confiança, que ela ama, enfim, né? Olha, minha neta perdeu a mãe, o irmão e 5 bichos em 3 meses. Ai, né? Olha aí, que é muita perda para uma criança só, né? Então, é claro que essa criança vai ter mais insegurança, vai ter medo, né, de muitas coisas. Então, é muito difícil mesmo. Ó, e aí tem outros livrinhos para crianças maiores. É triste quando alguém morre, tá? Esse aqui, por que eu digo para crianças? Esse aqui até que nem tanto, mas ele tem pouco mais de letras e são letras menores, tá? E tem essa outra coleção aqui também, que é bem fácil de achar também na internet, quando o seu animal de estimação morre. Crianças maiores, tá, gente? Crianças menores não gostam dessa coleção, porque ela tem muita coisa escrita, e aí eles não tem muito desenho. Tem um desenho e um monte de coisa escrita. Então, geralmente, quando eles são muito pequenininhos, eles não focam tanto, tá? Quando o seu animal de estimação morre, quando o papai e a mamãe morre, tá? Então tem vários livrinhos na internet. Desde onde que a gente acha isso, gente? Qualquer site. Eu gosto muito de comprar com o Carlos, que é um rapaz de Curitiba, é www.carloslivraria.com.br. Carlos Livraria. Se vocês procurarem no Instagram também vocês encontram Carlos Livraria. Ele é um moço que trabalha só com livros de pedagogia e de psicologia. Então, tudo que a gente precisa, assim, ele manda. Bem bacana mesmo. Tem vários livrinhos desses também. Né? Então, assim, é bom ter em casa, é bom pra criança. Às vezes a criança não quer falar sobre isso. Não, eu não quero falar, mas ela tá lá, toda hora lendo esse livrinho. Né? Eu não quero falar, porque... E por que às vezes a criança não quer falar, gente? Porque eu tô vendo a minha mãe chorar. Eu tô vendo meu pai chorando. Eu não quero deixar eles mais preocupados, então eu não vou chorar. Então, não se cobrem se a criança não fala com você. Então, por exemplo, eu sou a mãe da criança, perdi o marido, e a criança não chora comigo. Mas por que ela não chora comigo? Talvez porque ela não quer me ver triste. Tá? Mas isso não significa que ela não tá sentindo nada. Então, é nessas horas que a gente acha aliados. Que tipo de aliados, gente? A madrinha, a tia, a avó, para que a psicóloga, enfim, alguém, para que essas pessoas tentem conversar com essa criança, né? Se ele autorizar, se ele tiver vínculo, se ele quiser, para que ele fale sobre isso. É muito comum a gente não falar das nossas dores para com os pais, para não deixá-los preocupados. E aí a gente fala com outras pessoas e tá tudo certo,
tá? Tá tudo bem. Não tem que ser comigo. Não, não tem que ser, tá, gente? A criança, ela não quer, às vezes, deixar os pais mais tristes, as coisas piores, assim por diante. Então, é por isso que muitas vezes ela faz esse movimento, tá? Então, utilizem os recursos dos livros, ajuda, tá? Lembrem que a criança entra na angústia da perda a partir aí dos seus 5 anos, 4 anos e meio, 6 anos. Não podemos dizer a ela que a morte não existe, que eu não vou morrer, isso não é verdade, até porque daí você morre. Beleza. Aí o seu filho, sua criança vai falar assim, olha, minha mãe é mentirosa. Ela mentiu pra mim. Será que as outras coisas que ela falou foi verdade? Porque ela mentiu pra mim. Ela disse que ela não ia morrer e morreu. E, gente, como a gente não tem controle sobre isso, quem garante que a gente vai viver até os 200 anos, né? Ninguém. Então, a gente não mente. A gente torce para que seja quando a gente estiver bem velhinho. Quando que começa a educação para morte, Daisy? Quando que eu falo de morte para criança? Só quando ela estiver diante da morte, gente? Não. A gente fala de morte com as crianças sempre que tem a possibilidade de falar. Mas, Daisy, isso não vai gerar uma certa angústia? A angústia já está, gente. A angústia já está. A gente fala de morte sempre trazendo a vida, tá? Os meus filhos, coitadinhos, né? Eles escutam estudando sobre isso, escutando áudio sobre isso, vira e mexe, eles ficam perguntando. E aí eu falo disso com mais naturalidade, claro, mas eu sei que isso não acontece na casa de todo mundo, né? E às vezes, aí esses dias eles estavam com uns amiguinhos, eles falaram assim, sim, a gente vai morrer um dia, todo mundo vai, viu, fulano? Minha mãe já explicou que todo mundo vai morrer, mas tudo certo, o importante é que agora a gente tem que viver, então vamos jogar bola, porque a gente tem que viver bastante antes da gente morrer. Deu, opa, que bom, eles entenderam, que é isso. Sim, vamos morrer. Mas não foca nisso não, criançada, nem adultos, tá, gente? Foca na sua vida. Se tem vida, respiro, ainda tem jeito. Independente de qual for o problema que você estiver passando. Se tem vida, tem jeito. E quando eu ensino isso para uma criança, que sim, nós vamos morrer. Mas antes disso, vamos viver? Foca no viver, foca no viver, foca no viver. Tá? Sempre. A criança perguntou, trouxe a angústia da morte, mas desde ela tá passando por perdas. Mas vovó, você vai morrer também? Vou. A vovó também vai morrer. Mas vamos torcer para que seja quando a vovó estiver bem velhinha. Enquanto isso, vamos ficar juntos, abraçadinhos. Enquanto isso, eu vou te encher de beijo, vou fazer uma chuva de beijo em você. E aí já desfoca um pouco a criança, tá? A criança que já passou por uma situação de perda, então a gente pergunta para ela, você quer falar sobre fulano? Você quer falar sobre o que você tá sentindo? Você quer escutar histórias sobre fulano? Que não tá mais aqui. Então a gente pergunta pra criança, para que a gente possa ver se essa criança quer. E talvez hoje ela não quer. Não. Aí eu perguntei uma vez, passou lá, sei lá, 6 meses, eu nunca mais perguntei. Não, ela falou que não. Ela talvez não queria lá, naquele momento. Mas depois, sim. Tá? Porque o luto, ele oscila, lembrem disso. Horas eu tenho vontade de falar sobre isso. Tem horas que eu não quero tocar no assunto. Tem horas que eu tenho raiva, tem horas que... Porque é uma oscilação, tá? Não é fases, hein, gente? Agora eu estou na raiva, depois eu estou na depressão, depois... Não, agora eu tô com a raiva, daqui a pouco eu tô feliz da vida, daqui a pouco eu tô com muita raiva de novo, daqui a pouco eu tô triste de novo, entende? Oscilação. Tá? Não é nada regrado, certinho. Mas aí parece que a gente fica louco. É isso mesmo. É essa sensação de que a gente tá ficando louco, de que a coisa tá oscilando. É muito maluco. E a criança também é assim. Então hoje ela não quer falar, mas amanhã talvez ela queira. Mas aí ela quis falar amanhã, eu cortei o assunto. Não corte, deixa ela falar. Tá? A mamãe fazia isso? Fazia. Sua mãe gostava de fazer isso. A titia fazia assim, ela fazia tal coisa. Essa comida me lembra a sua mãe que fazia tal coisa. Entendeu? E aí tem uma coisa muito importante também, tá, gente? A gente sempre lembra a criança que no começo o coração dela tá todo doído, tá lembrando sempre, tá muito difícil, tá na dor. Mas com o passar do tempo, aquela dor vai sumir? Não. Ela vai dar espaço para outras alegrias tomarem conta da vida dela também. A dor vai existir e vai ficar para sempre ali. Mas você também vai ter outras coisas que você vai viver e que também vai trazer alegria para você e assim por diante, tá? Então a gente acomoda, acolha uma criança. Se ela quer chorar, faça esse movimento de acolher. E para terminar, cuidar de uma coisa, porque criança é louca desperta. Tem crianças que elas são tão malacas que elas começam a se sentir assim, ó. Então, vamos lá. Sei lá, morreu o tio. E aí, toda vez que essa criança chora porque morreu o tio,
Todo mundo morre de dó dessa gaitadinha. Porque nós estamos fragilizados, afinal de contas, o tio morreu, sei lá quem morreu. Então tá todo mundo mal, tá? Aí, a criança percebeu. Quando ela fala do tio, ou do vô, ou da avó, sei lá, de quem morreu, todo mundo dá o que ela quer. Pega no colo, dá atenção, dá carinho, compra o pirulito, faz o que ela quer. Ok. Amanhã ela chora de novo por conta dessa pessoa que morreu, depois outro dia de novo. Mas passa um tempo, gente, a criança vai seguindo o fluxo da vida, vai brincar, vai fazer. Ela consegue esparecer muito rápido. Mas aí, de repente, sei lá, ela quer a bola. E você não vai dar bola pra ela. Ai, mas eu tô com saudade do meu tio. Eu queria tanto meu tio. E se eu ganhar a bola, eu vou ficar, minha saudade vai embora. Né? Malaquinha, né? Elas são loucas de esperta, tá, gente? Então, assim, cuidem, porque senão a gente fica reforçando comportamentos inadequados. O que a gente ensina pra essa criança? Se você estiver triste, você ganha o que você quer. Tá? E aí depois se torna que tipo de adulto? Ai, nada dá certo na minha vida. Tudo é tão ruim, meu marido isso, meu filho aquilo. E aí as pessoas fazem o quê? Não, imagina, você é linda, você é querida, você é isso. Opa, eu aprendi o quê? A ganhar atenção pela desgraça. Gente, nós estamos cheios no mundo de pessoas que ficam e adoram a dor. Ninguém gosta da dor, Deise, é verdade. Mas assim, o que eu quero dizer aqui, nisso que eu tô falando, é que algumas pessoas... Vejam bem, gente, a nossa cultura é assim. Se eu chego aqui, numa sala, sei lá, uma sala de reunião. Ai, gente, ó, minha vida não tá boa, tá tudo muito ruim, que difícil eu viver. Ai, meu marido isso, ai, que eu sou feia. Porque as pessoas me dão atenção. Se eu chego contando coisas boas, nossa, gente, hoje eu fiz uma coisa, olha, que foi top. Menina, fiz um projeto, foi muito massa, adorei, fiz tal coisa, tô bem. Ai, olha só, hoje eu fiz uma escova no meu cabelo, gostei do jeito que ficou. O que as pessoas fazem? Suportável, né? Legal. Agora, se eu conto desgraceira, ai, nada dá certo na minha vida, o mundo para me dar atenção. Gente, nós somos reconhecidos e reforçados de forma errada. A gente precisa ser mais aplaudido pelas coisas boas que a gente faz e menos pelas desgraceiras da vida, tá? Só que isso não acontece. E aí a gente começa isso às vezes lá na infância. Quando a criança faz coisa boa, a gente fala assim, não fez mais que sua obrigação. E quando ela faz uma coisa ruim ou ela tá triste, a gente dá super bola pra ela. O que ela entende? Se eu quero que me vejam, eu só vou ficar triste. Eu só vou ficar, né? Então... Hoje eu até vi uma figurinha que fazia assim: a chave tá na sua mão da sua felicidade. Para de reclamar, para de ser vítima e olha pra sua felicidade. E aí o próximo desenho da charge era a pessoa jogando fora a chave. Você entende que minha vida é muito difícil? Porque eu gosto dessa sofrência. E se a gente fizer isso com crianças desde pequenininha, como é que a gente vai fazer ela mudar? Quanto mais velho a criança muda nos seus comportamentos, minha gente, mais difícil. Tá? Então, reconheçam habilidades agradáveis da sua criança enquanto pequena. Cuidado para não aplaudir a criança por coisas inadequadas que ela faz, tá bom? Bem cuidado mesmo, tá? Porque as crianças muitas vezes se aproveitam dessa situação e aí a gente fica aplaudindo o inadequado, tá? Enfim, né? Eu sei que alguns aqui que me acompanham, tanto no Ausências Presentes quanto no meu pessoal, estão passando por perdas parecidas como esta, tá? De alguma maneira, foram algumas pinceladas, algumas dicas aí, né? Se você tem criança em casa passando, adquira alguns materiais, crie, procure na internet, faça atividades. Criança não fala muitas vezes, às vezes criança desenha. E de novo, gente, vamos lembrar, olha aí, desenhos falam muitas coisas. Os desenhos expressam dor, os desenhos expressam amor, os desenhos expressam saudade. Peçam para suas crianças desenharem, e se você quiser. Adolescente também, tá, gente? E se você quiser conhecer mais sobre esses desenhos, sobre como a gente dá conta desses desenhos, das crianças, o que elas fizeram, vem comigo terça-feira. Terça-feira começa a próxima turma do curso de análise de desenhos, é terça e quarta, aí pula mais uma semana, terça e quarta de novo. Algum dia você não pode estar junto comigo ao vivo? Não tem problema.
fica gravado para você. E para quem assistir depois, eu também vou ter um espaço para poder tirar as dúvidas ali, porque a gente faz um processo de autodescoberta e de leitura do nosso eu muito grande, né? Algumas pessoas que estão aqui já fizeram um curso e a gente consegue descobrir muitas coisas do nosso eu e do desenvolvimento de uma criança. Principalmente se essa criança também está passando por um processo de luto, a gente também consegue ver dor pelo desenho. Agressividade, né? Eu fiz até uma live sobre agressividade que tá aí no meu feed. Depois vocês podem dar uma olhada também, falando sobre os desenhos e agressividade, tá? Então é muito interessante, ok, gente? Então eu espero aí vocês. Amanhã temos live também, tá? Só que amanhã é 19 horas, 19. Não, gente, mentira. Olha que louca. Amanhã não temos live. Temos só às 9h21 e 21, tá? Não é às 19 horas não, porque amanhã eu vou estar com o pessoal do Marista, bem lindos, fazendo atividades com eles. Então é só no final da noite, amanhã eu espero vocês pra gente estar falando sobre birras. Tem criança birrenta aí? Criança que faz o auezinho. Então, vem amanhã pra nossa live, tá bom? Gente, um super beijo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Muito bem. Aí. Um super beijo pra você. Se você achou que foi importante, faz um print aqui, manda essa live pras pessoas. Eu vou deixar no meu feed, depois vocês compartilham. E aí, pra que outras pessoas também, que talvez estejam passando por perdas, possam aí contribuir um pouco com elas, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.